E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Acrópole. Eu sou o Luigi e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre as minhas impressões de leitura desse livro que marca a estreia tão aguardada de um diretor de cinema na literatura. Eu estou falando dele, que é um cara que traz, assim, arrasta multidões, muita gente gosta dos filmes dele, muita gente não gosta também, que é o Quentin Tarantino. E ele finalmente estreou na literatura, além de ter escrito os roteiros de alguns dos seus filmes, né? Ele estreou com o Era Uma Vez em Hollywood. Olha só, nesse livro que saiu aqui pela Intrínseca, um tamanho menorzinho, assim, pode ver, né, que ele é menor, mas ele é super grosso, né? Então uma literatura meio de fôlego, são quase 560 páginas, ou seja, não é uma leitura que você faz rápida porque é uma leitura realmente longa, mas finalmente ele estreou. E assim, tem uma coisa muito legal na capa já, que é o novo livro baseado no filme. Então eu vou tentar dar aqui aqui ó, acho que deu para captar aqui a câmera, né? O novo livro baseado no filme. E se você vira para a contracapa, há imagens do filme. Para quem não sabe, esses são dos filmes mais recentes do Quentin Tarantino. E ele fez... Então, assim, a experiência é legal, né? Porque ele fez o caminho que é geralmente um caminho contrário, né? Porque geralmente as pessoas escrevem livros e depois adaptam para o cinema. Ele fez o filme, dirigiu o filme, escreveu então o livro depois. Então é uma experiência bem legal, bem diferente. Eu já tive uma ou outra vez essa experiência de ver o filme e depois ir para o livro, né? E é uma experiência realmente diferente, porque não tem como, você acaba dando rosto e voz para os personagens aqui, né, que são rostos e vozes dos atores e atrizes que interpretaram, né? Então, para quem viu o filme, eu não consegui, pelo menos os personagens do Leonardo DiCaprio e do Brad Pitt, eu não consegui não vê-los assim, né? A Margot Robbie também. Então, é mais difícil, né? Mas é uma experiência legal, vou falar um pouquinho sobre o que eu achei do livro para vocês, ok? E se você caiu aqui de paraquedas, como eu disse no começo, eu sou o Luigi. Esse canal ele é para falar de literatura no geral, ele é um pouquinho mais focado na literatura brasileira contemporânea, mas a gente fala de literatura no geral, como é o caso desse vídeo, tá? Então eu peço para você se inscrever, para você curtir, para você assistir a mais vídeos aqui do canal, para que o YouTube recomende mais o canal para as pessoas, tá bom? E se você também puder me seguir lá no Instagram, eu tenho uma conta lá e de vez em quando eu estou postando por lá também, beleza? Então é isso, Era Uma Vez em Hollywood, Quentin Tarantino. Para quem está acostumado com aquela violência tarantinesca, né, esqueça isso para o livro, tá? Isso não aparece fortemente no livro. Para quem viu o filme também não aparece muito fortemente, aparece mais pro final, em algumas cenas bastante específicas, que aqui no livro são contadas meio que numa espécie de flash forward, né, que seria um contrário de flashback, né? Ele avança na história para contar meio rapidamente e voltar para o plano da narrativa que ele está querendo desenvolver. Então, para você que vem procurar essa violência tarantinesca, que é uma estética muito forte dele, né? Que a gente vê em Pulp Fiction, que a gente vê em Django, que a gente vê em Bastardos Inglórios, que a gente viu em Kill Bill, não vai encontrar muito aqui, tá? Mas o livro, ao contrário, é bem a cara do Tarantino. Por quê? Porque o Tarantino, ele é além de ser um cineasta, ser um diretor, ele é um apaixonado profundamente pelo cinema. A gente sabe que ele começou a carreira dele, ele era um atendente de loja de locadora, de videolocadora, né? E conhecia muito sobre o cinema. E de repente ele foi escrevendo roteiros e de repente ele estava na indústria do cinema, né? Então ele é mais do que tudo, ele é um apaixonado pelo cinema.
E nesse livro a gente vê, porque ele conta, gente, nessa narrativa que se passa em 1969, ele conta muito, mas muito sobre o cinema. Não só sobre aquele ano, mas sobre anos anteriores e posteriores. Ele fala dos bastidores, ele fala de diretores, de como os papéis foram escolhidos, de pessoas que quase pegaram os papéis ou desistiram dos papéis na última hora e passaram para outras pessoas. O jogo de ego dos produtores, dos agentes, dos próprios atores e atrizes. Então, assim, ele tem um conhecimento, é claro, muita coisa é preenchida com ficção, e eu vou falar sobre isso, mas o conhecimento dele sobre a indústria do cinema nesse momento da história, né, é muito, muito, muito grande. Então, assim, a gente tem que aplaudir, porque nesse sentido, essa narrativa, esse livro, ele para muito de pé. E, gente, quem já assistiu o filme pode ler o livro numa boa, tá? Porque, sim, tem a mesma narrativa, mas ele toma decisões um pouco diferentes do filme, tá? Até porque no livro você tem mais espaço para aprofundamento dos personagens. Então aqui a gente conhece melhor os personagens principais, tem um aprofundamento, é bem interessante nesse sentido, tá? É muito interessante o narrador que o Tarantino escolheu. Às vezes a gente tem, eu pelo menos tive a sensação de que era o próprio Tarantino narrando, sabe? Porque é um narrador onisciente, ele sabe o que se passa na cabeça dos personagens, mas ele é um narrador onisciente e intruso. Por que ele é intruso? Porque ele julga os personagens, ele tece comentários às vezes bem maldosos sobre alguns personagens. E é um narrador que não participa da história, ele não é um narrador personagem, né? Ele é esse narrador, essa instância que está ao mesmo tempo dentro da narrativa, mas ao mesmo tempo fora, que ocupa um espaço, né, um olhar sobre toda a narrativa. Ele conhece presente, passado, futuro, interior das personagens, desejos, vontades, né? Mas ele não é neutro, ele não só narra, mas ele também se intromete e ele faz inúmeras críticas a muitos personagens. Isso é bem legal, sabe? E para quem não conhece, do que se trata o livro, né? Trata-se dos bastidores da gravação de um piloto. O que é um piloto? Piloto é aquele episódio que é o episódio 1 de todas as séries, é o primeiro episódio. Eles gravam aquele primeiro episódio para tentar vender esse episódio para alguma TV, né? Para alguma marca, para que eles invistam daí para que a série, o seriado seja, enfim, então desenvolvido e gravado. Então, o personagem principal aqui, que é o Rick Dalton, um dos personagens principais, ele conseguindo um papel e tentando decorar as falas, gravando inclusive, né? E é nesse bastidor. Então, assim, a narrativa, se você for olhar, são 2 ou 3 dias ali envolto a isso. É uma conversa dele com um agente, com um produtor, ele se entendendo como um ator fracassado, né? Porque ele teve toda uma carreira até mais ou menos boa no cinema e na televisão, mas ele esteve perto de explodir, mas ele faltou uma chavinha para explodir, né? Ele é muito conhecido por um papel específico que ele fez, né, numa série de TV, e nos bastidores ele é mais conhecido pelo papel que ele deixou de conseguir. Então tem um filme que parece que o cara, por esse filme, alavancou a carreira e ganhou Oscar e tudo mais, e esse personagem aqui do livro, ele quase conseguiu esse papel. O nome dele estava numa lista de possíveis substitutos para aquele ator principal. Então, só para ver como ele está nessa indústria do cinema. Eu achei legal porque não colocou um personagem assim, um ator que seja uma super celebridade, né? Sei lá, eu fico pensando, será que se ele criasse aqui uma super celebridade, seria tão legal como se ele criasse esse personagem que está tentando dar a volta por cima, que está tentando, na verdade, fazer algum filme se sustentar, como é a maioria dos atores, né, que não estão aí nesse arco de grandes celebridades que são protagonistas de filmes, né?
Tanto que esse ator aqui, ele só faz antagonistas. Ou seja, como eles mesmos dizem, né, aqui no livro, ele virou saco de pancadas de mocinho, porque ele só faz vilão, né? Ele só faz antagonistas, ele só faz vilões. Então são nesses dias que ele está fazendo a entrevista, que ele faz um teste, que ele consegue papel e que ele grava. Inclusive, tem até trechos, tem capítulos do livro que são trechos da própria série que eles estão gravando, do piloto. Então é interessante porque a gente mergulha numa história dentro de outra, né? Uma outra narrativa que está aqui dentro. E ao mesmo tempo que a gente está vendo a história desse Rick, né? Desse ator, a gente sabe também a história do dublê dele. Tem um dublê dele que é o Cliff. O dublê, ele é acusado, ele é visto no mundo de Hollywood como um cara que se safou da prisão mesmo tendo matado algumas pessoas. Ele matou, a gente vai saber que ele matou ao longo aqui da história, ele realmente matou, mas ele é o dublê desse protagonista e a gente também acompanha a trajetória dele. E é um cara também que gosta muito de cinema. E muitas vezes parece que esse cara, que tem um jeito realmente mais escrotão, que não combina, por exemplo, com os dias de hoje, né? Ele parece ser mais apaixonado por cinema, entender mais de cinema do que o próprio ator principal, que seria o protagonista, né? Então é muito interessante do conhecimento que ele tem. E ao mesmo tempo a gente tem uma narrativa um pouco menor, mas aparece, dos vizinhos do Rick, né? Quem são os vizinhos nesse bairro chique que ele mora? Nada mais, nada menos do que Roman Polanski, o diretor famoso, de sucesso, né? E a sua esposa, a Sharon Tate. Para quem conhece um pouquinho de história aí dos bastidores de Hollywood, a esposa do Roman Polanski, ela foi assassinada junto com outras pessoas que estavam na casa dela. Ela estava grávida do Polanski por fanáticos de uma seita, não sei dizer se religiosa, mas uma seita que era conduzida pelo tal do Charles Manson, né? Esse cara ficou muito famoso, etc., deu maior repercussão na época. E o Tarantino ele faz aqui nesse livro, como ele fez no filme, e como ele fez também no Bastardos Inglórios, uma coisa muito legal, que é você mexer com a história, né? Você brincar com a história. Em Bastardos Inglórios, para quem viu, sabe que eles conseguem matar Hitler no cinema, né? Quer dizer, você cria personagens históricos, personagens fictícios, você respeita a história factual, mas em algum momento você dá aquela virada de chavinha, né? Existe até um termo na literatura para isso, que é a metaficção historiográfica, e ele faz de novo aqui, né? Ou seja, esse assassinato ele é impedido, né? Ele não acontece. Então é muito bonito de ver que, tipo, nossa, que legal, pelo menos na ficção, essa barbárie, essa tragédia, essa coisa horrorosa não aconteceu. E basicamente a narrativa é essa, gente. Essas pessoas estão nesses 2, 3 dias aí, às vezes tem umas voltas, né? Umas idas e vindas na narrativa, há flashbacks, há flash forwards, tá? Ele usa bastante esse recurso, né? Que é de contar alguma coisa que ainda não aconteceu. É um recurso que é pouco usado, tanto no cinema quanto na literatura, mas que causa um bom efeito, tá? Então é basicamente isso, essa ode ao cinema, e à TV também, os bastidores dos programas, dos filmes. Eu achei bem interessante nesse sentido. É bem gostoso de ler, ele ambienta bem ali os anos 60, e como eu disse, conhece muito de cinema. Mas a minha única crítica é que o livro ele não explode, né? Você não está assim numa ascensão narrativa em que cheguem algumas grandes tensões e essas tensões se desfazem, etc. É um livro muito morno, porque fica numa mesmice. Então, se você esperar realmente algumas, como acontece nos próprios filmes do Tarantino, né? Algumas tensões bem fortes que elas precisam se resolver, né? Ao longo, ou uma grande tensão no filme, na narrativa, isso não acontece no livro. Acontece em algumas pequenas, quando é o aparecimento, por exemplo, do Bruce Lee, que tem um desentendimento com o dublê aqui do Rick.
né? Mas, e também da cena que ele faz o flash forward, que ele recria a história, né? E evita a morte da Sharon Tate e de todas as outras pessoas, né? Ele recria aquela cena, recria as circunstâncias daquela cena. Mas de resto é muito morno, uma narrativa muito morna. E para uma narrativa de quase 600 páginas é um pouco cansativo. Então você tem vontade em alguns momentos de abandonar o livro. Eu não abandonei porque eu queria mesmo chegar até o fim, eu queria mesmo conhecer. Eu gostei muito do filme, apesar das muitas críticas, né? Eu não tenho uma opinião formada ainda sobre isso, porque eu não refleti muito sobre. Dizem que é muito misógina, né? A maneira como Tarantino tratou as mulheres nessa narrativa. Pelo menos é o que eu ouvi as pessoas comentando. Mas basicamente é isso, uma narrativa sem muito sobressalto, sabe? Então às vezes você cansa um pouco. E é isso, galera. Espero assim, não ter dado tantos spoilers, né? Mas é uma história que os spoilers eles não vão estragar, né, a narrativa. É para quem é fã de cinema, para quem é cinéfilo. Então esse livro na verdade não é um convite para você entrar. Coisas que, por exemplo, não aparecem no filme, encontros com atores muito famosos, descrições de entrega de prêmio, essas descrições dos bastidores não aparecem no filme de maneira tão profunda como aparece no livro. Então talvez valha a pena aí a leitura de Era Uma Vez em Hollywood, sim, dele, Quentin Tarantino, que saiu pela Intrínseca. Beleza, gente? E é isso. Fico por aqui. Nos vemos num outro vídeo. Um abraço e até a próxima!